Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco mais da doutrina dos Espíritos. E vamos então ter mais uma vez a palestra com a nossa irmã Sueli, que vai dar continuidade ao estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez, mais esta oportunidade que estamos tendo, que possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje, através da nossa irmã, que será com certeza muito bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa que aqui já estão, que sempre estão a nos auxiliar para que possamos assim aprender um pouco mais. Obrigado, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos. Bem, nós estamos recomeçando o Livro dos Espíritos, né? Ainda estamos aí na número 27. Foi quando a gente fechou nossa conversa semana passada sobre os elementos do universo, né? Até eu quero chamar a atenção, porque eu deixei isso muito em aberto semana passada e pode gerar confusão, né? Quando falamos sobre a questão dos elementos do universo, gerais do universo, a matéria e o espírito, né? Aqui Kardec pergunta, haveria sim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Kardec é muito claro nessa pergunta. A matéria e o espírito são duas coisas, né? Então, é um sistema dualista. Aí eles respondem que sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. Tudo que existe vem daí. Dessas duas coisas, né? A trindade universal, porque Deus está acima de tudo. Então, nós temos aí Deus, Espírito, matéria. Então, isso deixa bem claro deixa bem clara essa questão da dualidade. Aí falamos sobre aquela pergunta 540, que eu ainda vou chegar lá, só citamos, que é quando os espíritos dizem que tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou pelo átomo. Então, nós chamamos a atenção para isso, mas eu quero deixar bem claro que não são todas as traduções que estão com problema, não. Fizemos aquela análise direitinho dessa questão, que do início, porque o meu primeiro livro dos Espíritos era de Guilhom Ribeiro, a tradução. E eu sempre batia nessa pergunta, né? E com essa resposta dos Espíritos 540, Zé Manel gostava muito dessa questão. E o livro de Zé também era do Guilhom Ribeiro. Então eu falava assim, Zé, tem alguma coisa errada aqui. Porque lá na tradução de Guilhom está escrito que do átomo tudo evolui. Isso é no finalzinho já, que é uma resposta grande. A gente vai chegar até ela, eu só estou citando por causa dessa questão aí dos elementos gerais do universo. Então está lá, termina a resposta dos espíritos, e uma resposta grande, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. Está lá no livro do Guilhom Ribeiro. Não é o que a gente trabalha aqui. Então, a tradução do Zé também era do Guilhom. E aí eu falava, Zé, mas vamos pensar, não está certo isso. Porque está dizendo aqui que o espírito veio da matéria. Do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. Eu consigo entender dessa forma, a interpretação que eu dou é essa. Que então o espírito vem da matéria. Se ele vem da matéria, significa que
é um sistema único, não é dualista, né? Só tem matéria. Porque o próprio princípio inteligente está vindo dela, com essa resposta aí. Aí ele, não, isso é questão de interpretação. Eu falei, bom, realmente é, né? É uma questão de interpretação. Mas eu estou fazendo a interpretação dentro do idioma, dentro da língua, né? Isso aqui não é uma conotação, isso aqui é um sentido real aqui, né? Porque ele mesmo começou por ser átomo. Qualquer pessoa que lê isso vai entender que, então, que o espírito está vindo do átomo. E não é possível. Porque se ele vem do átomo, ele vem da matéria. Quer dizer, isso era uma coisa que pesava bastante. Aí, na época, inclusive, eu ainda falei assim, vou deixar isso para lá, porque aí a gente entra naquela questão que existem coisas que a gente ainda não alcança. Então, eu estava atribuindo isso à minha má interpretação. Mas não sossegava, né, com essa questão aí. E quando eu troquei de livro, antes disso, eu fui procurar o original em francês. Como eu não falo francês, conheço pouco da língua, fui pedir ajuda a quem conhece. Mas isso, o básico, eu até entendo alguma coisa, né? Não de falar, mas de entender, porque é uma língua latina. E ela vem do latim, como a nossa, então a gente não é tão difícil assim para a gente entender. E lá, na tradução, no original, tem um artigo que muda toda essa questão. Né, que faz uma mudança geral, passa a ser dualista, porque lá tem um artigo que depois, trocando, quando eu perdi meu livro, que eu comprei outro, aí eu comprei com tradução do Herculano Pires, ali vem, né, deixa eu até pegar aqui, para vocês verem como que ele está certinho, o Herculano fez bonitinho. Eu no início ainda falei, gente, não é possível, ele é tão bom, ele não vai deixar passar um negócio desse, né? Então, tá aqui, ó, da 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? É uma resposta grande. Eles dão várias explicações e terminam essa resposta assim. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Tá vendo? Olha o artigo aí. Não é por ser átomo. Né? Essa preposição, por, no francês, ela está per. Nós temos essa preposição per, que juntando com o, faz pelo. Então tem o artigo, quer dizer, a do Herculano está certíssima, porque até Zé depois fez aqui uma marcação grande aqui debaixo disso aqui, ó. Começou pelo átomo, quer dizer, esse pelo é através de. Então, se é através de, não é dele, é através dele. Aí isso muda tudo. Olha, um artigo faria um estrago nisso aqui, né? Se no caso, porque é importante essa visão dualista para que seja verdadeira realmente. Porque está bem claro, espírito e matéria, existem os dois. E se não tiver o artigo, nós vamos atribuir a origem do espírito no átomo. Então faz uma bagunça. Né? Por isso que, às vezes, quando a gente chama a atenção para a colocação das palavras, né, dentro do texto, é muito importante, que muda tudo. Aqui não mudou só a questão gramatical. Esse erro do Guilhom, ele mudou o sistema dualista do universo. Foi muito além do problema gramatical. Faz toda a diferença. Né? Quando a gente fala assim, isso aqui é um livro,
é um livro. Mas não é qualquer livro, é o livro. Aí já muda tudo. Já não é simplesmente um livro, é o livro. Ele já se destaca, ele já está qualificado de uma forma mais superior. Então faz muita diferença isso. Né? Por isso que a gente chama atenção para essas coisas. Não é que a gente vai ficar aqui dando aula de português, isso não é o propósito, nem ouso, claro, nem sei para isso agora. É importante avaliar, às vezes, a colocação ali, para poder entender, interpretar direitinho o que o texto quer dizer. Então, fica bem claro, que se eu não deixei claro na semana passada, essa questão da tradução. Eu já vi outras traduções, inclusive de uma mulher que também está com artigo. Eu só encontrei a do Guillon sem artigo. E encontrei outras na internet que não tem o artigo, mas também não tem o autor. Deve ser dele também. Né? Então, a gente não consegue, às vezes, todas as traduções ali na internet com o seu autor. Acho que eu vi só do Guillon que não tem o artigo. Então, essa questão aí, 540 no livro dele, está deixando muito a desejar essa tradução sem o artigo. Até porque no original tem. Então, além de dar uma ideia, uma interpretação errada, está lá o certo no original em francês. Então, fica bem claro que, olha, é espírito e matéria. Então, nós vamos ver a união desses dois. Isso aí, a gente até o momento dessa união a gente ignora. Mas a gente vai observando aqui em outras respostas dos espíritos, que eles precisam andar juntos. Então, a gente entende, né, interpreta que eles começaram juntos. São dois. Mas um necessitando do outro, um auxiliando o outro, eles tiveram uma origem, desde a origem eles vêm caminhando juntos. Porque um precisa do outro. Então, entende-se dessa forma, mas são dois os elementos gerais do universo. Nós temos espírito, nós temos a matéria. Então, não vem dela, não vem do átomo, vem através dele. A evolução do espírito, através dele, porque ele está unido à matéria. Então, caminham juntos. Não tem dificuldade para entender isso se colocar artigo. Agora, sem ele, vai por ser átomo aí da zebra. Né? Aí não dá para entender esse sistema dualista do universo que está muito bem explicado nessa questão aí 27 de O Livro dos Espíritos. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? E eles dizem sim. Então tem dois. É dualista o sistema do universo. Né? Então tem dois, sim. E acima de ambos está Deus controlando tudo que existe, né? Mas ao elemento material, porque realmente isso aí vai, essas respostas elas vão reforçando essa ideia desse sistema dualista caminhando junto aí, né? Então, mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Né? Não se preocupe com esse aqui, não, porque isso existe, tá? A gente não tem o hábito de usar, a gente diz juntar, mas existe juntar e ajuntar, né? Então não está errado isso aqui, não. O fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Olha que coisa, aqui já tá vendo? Olha, só aqui a gente já vê essa caminhada dos dois, olha só. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, por isso que eu botei em vermelho aqui, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Quer dizer, eles se unem, mas para que um se una ao outro, é necessário esse fluido para que ele possa interagir, porque o espírito não é matéria. Energia pura. E a matéria é a matéria mais pesada, né? Que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira,
para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Tá vendo? Ele não é energia pura, é um fluido. Ele tem propriedades da matéria, mas muito diferentes, são propriedades especiais. Não é como essa matéria aqui bruta que a gente conhece, né? Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Né? Se ele não fosse matéria, a gente poderia dizer que o espírito, se ele tivesse, né, toda essa característica, a gente ia dizer que o espírito também é matéria. Poderia dizer isso, e não é. O espírito é uma matéria quintessenciada que já não tem mais nada de matéria, é energia. Né? Ele é energia, então ele não tem matéria, ele não é matéria. Ele é o princípio inteligente, ele não é matéria. Ele se une à matéria para que ele possa também fazer a evolução dele, aí sim, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou através do átomo. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível em suas inumeráveis combinações. Olha isso aqui também, devia ter posto em vermelho. Isso aqui também é importante interpretar direitinho esse inumeráveis. Às vezes as pessoas usam essa palavra pela outra numerosas, né? Inumerável e numerosos. Não é a mesma coisa. Inumeráveis é que não se pode contar. E numerosos, embora sejam muitos, a gente pode contar. Então, isso aqui é importante. Inumeráveis, não tem limite para as modificações do fluido cósmico. Não tem limite. Então não seriam numerosas transformações e modificações, e sim inumeráveis, sem fim. Não tem limite, né? As transformações, as combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Essa resposta aqui dos espíritos, comentário maravilhoso, que a gente vê coisa muito, né, incomensurável. A gente não tem como medir isso aí, não tem como medir. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Está vendo a importância da união do espírito com a matéria, do elemento inteligente com a matéria? Grosseiramente falando, quando eu dei aquele exemplo da bicicleta, de nada valeria eu ter uma bicicleta na minha casa, já que eu não sei andar de bicicleta. Ela ia ficar encostada lá, uma matéria perdida, uma matéria, né, ali que não estava valendo de nada para mim, de nada. Porque estava faltando a ela o fator inteligente, para que ela pudesse exercer a principal função dela, que é locomover-me com ela. Né? Ela é um instrumento de locomoção. As pessoas andam de bicicleta, andam de carro, andam de trem, né? Andam de moto. Então, para ela poder exercer a função principal dela, né? Porque eu poderia tê-la como um objeto de decoração, tem gente que tem, né? Tem uma bicicleta como uma peça de valor sentimental, arruma,
né? Às vezes uma bicicleta antiga que pertenceu ao avô, ao bisavô e quer manter, ela vira um objeto de decoração exposta, mas ela não vai exercer a função principal dela. Para ela exercer a função principal dela, há necessidade de um elemento inteligente para fazê-la funcionar, assim como é tudo na matéria, né? Tudo na matéria. Precisa do elemento inteligente para que os nêutrons, os prótons que estão ali na corrente elétrica do átomo possam se manter desta ou daquela maneira, se organizarem assim ou de outra forma para formar elementos diferentes. Então, há necessidade do elemento inteligente, senão a matéria não é nada. Ela não é nada. É uma coisa imprestável, né? Ela não teria nenhuma função, ela ficaria, como os espíritos dizem, dispersa, por aí, né? Como ficaria aquele instrumento na minha casa de locomoção ali, né? Parado, incomodando, ocupando espaço, estragando. Por quê? Porque é uma matéria jogada, né? Não tem um fator inteligente ali para que ela possa exercer, porque ela sozinha não vai fazer isso. Né? Então, precisa de um elemento inteligente, que no caso seria o espírito, para utilizá-la. Então, é grosseira essa comparação, mas é para a gente realmente ver que até numa coisa assim a gente precisa de um elemento inteligente. Senão, não funciona. É como o corpo, né? O corpo morre, tem a sua organização falida, não tem mais nada. Está morto. Está morto. Não tem. Não sente nada. Aqueles filamentos nervosos não são acionados. Ele só é importante quando ele está sendo dirigido pela alma, pelo espírito. Do contrário, ele vai começar a apodrecer, deteriorar, porque não tem mais princípio vital. Porque para que se tenha o princípio vital, ele tem que estar funcionando para que ele possa absorver e gerar esse princípio vital. Daqui a pouco a gente vai estudar sobre fluido, a gente vai ver as diferenciações de princípio vital, de fluido vital. Então, um corpo morto não tem condições. Ele não gera princípio vital porque ele não funciona mais, ele não tem mais o espírito para acionar os filamentos nervosos do corpo, os neurônios lá no corpo, para que ele possa funcionar. Então, ele não é nada. O espírito é que comanda. Por ocasião da morte, acontece isso. O espírito retira-se do corpo, né? Vem aí a desencarnação, e aqueles fluidos, o fluido cósmico universal modificado para ser perispírito, elemento de ligação entre o espírito e a matéria, ele se desliga. Então, ele não aciona mais os filamentos nervosos, que fazia com que esta pessoa, né, que somos nós encarnados aí com a vida plena, pudesse fazer aquela ponte para o espírito. Não é? O perispírito, esse fluido cósmico universal, modificado na condição de perispírito, peri porque está em torno de. Então, esse é um aglomerado de fluido em torno da alma, dessa energia, que leva para o espírito as sensações do corpo. E do espírito para o corpo, ele leva as impressões da alma, do espírito. Então, imaginemos espírito, corpo, no meio perispírito aí envolvendo o espírito. Então, né, um caminhozinho do corpo para o espírito, sensações do espírito para o corpo, fazer esse esqueminha quando não formos falar sobre perispírito, e não vem logo depois aqui, né? Essa questão, que é da maior importância estudar o perispírito, porque sem ele nada acontece. Nenhum espírito pode interagir com a matéria sem ele. Nenhum. Nunca
o espírito está desacompanhado do perispírito. Por quê que não está? Aí a gente volta aos elementos gerais do universo. Espírito e matéria tem os dois, um precisa do outro, mas para que o espírito interaja com a matéria, ele precisa do fluido cósmico universal, modificado aí na condição de corpo espiritual, que é um nome que se dá, mas é um aglomerado de fluidos envolvendo a alma. Então ele precisa estar sempre com esses fluidos, senão ele não consegue interagir na matéria. Pode estar sem ele? Pode, mas não vai interagir na matéria. Porque para interagir com a matéria precisa dele, por ser energia pura e a matéria grosseira. Então não tem como essa junção aí do espírito com a matéria sem o perispírito, sem esse fluido cósmico universal. Então aqui nós temos essa resposta muito clara dos espíritos. Esse fluido universal primitivo, ou elementar, quer dizer, seja o nome que a gente quiser dar, é o princípio sem qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Aqui nós temos na Gênese também um reforcinho sobre essa questão do fluido universal. Ó. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta. É a pureza absoluta desse elemento que não é uma matéria como nós conhecemos, né? Mas é uma matéria que tem propriedades especiais. E o ponto de partida dele é a pureza absoluta, da qual nada pode dar uma ideia. A gente não tem como comparar isso, né? O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Uma mesa, uma parede, o corpo, é o oposto a esse início aí do fluido cósmico universal. Entre os dois extremos, existem inúmeras transformações, é o que está aí, né? Inúmeras transformações, as quais se aproximam mais ou menos de uma ou de outra. Então pode esse fluido, essa transformação se aproximar mais da matéria grosseira como nós conhecemos, ou pode se aproximar mais dessa matéria pura, né? Que não é matéria, digamos assim, esse fluido puro, da pureza absoluta. Então existem essas variações imensas, né? Os fluidos mais próximos da materialidade e, por conseguinte, os menos puros, compõem aquilo que se pode chamar atmosfera espiritual terrestre. Está vendo? Os menos puros nós temos um planeta de provação e expiação, cujo o fluido que o envolve, né, que envolve esse planeta, são grosseiros. Quando Gagarin disse que a Terra era azul e era linda, ele só estava vendo com os olhos materiais, que com os olhos espirituais ela é muito feia. Ela é envolvida numa substância viscosa, colenta, horrorosa. Por quê? Emanação dos nossos pensamentos, dos pensamentos dessa humanidade aqui, ainda na classe inferior, encarnado no planeta Terra. É nesse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados ou desencarnados da Terra extraem os elementos necessários à economia de sua existência. Esses fluidos, embora sutis e impalpáveis para nós, não deixam de ser de natureza grosseira, em comparação aos fluidos etéreos das regiões superiores. Então, aquilo que a gente fala quando a gente se refere à questão do perispírito, quando o espírito não vai mais reencarnar na Terra, a gente usa uma expressão que não é certa também.
Outro dia eu estava analisando isso, eu falei, eu tenho que mudar essa fala aí, que isso também não é tão certo assim. O espírito, quando não vai, a gente costuma dizer, aprende assim, né? Que o espírito, quando não vai mais reencarnar na Terra, ele deixa aqui o perispírito para pegar o perispírito do planeta que ele vai reencarnar. Isso é fato, mas não é assim deixar na Terra. Como ele deixa o corpo. Não é isso. Ele não deixa. Ele transforma. Esse deixar aí é no sentido conotativo. Ele transforma aquele fluido ali. Quer dizer, ele não fica aqui na Terra com aquela imagem que ele tinha, porque dá essa impressão, né? Outro dia, analisando melhor isso, eu falei, não, isso aí dá uma interpretação dúbia, estranha. Né? Pode dar a ideia de que o espírito se livra daquele perispírito grosseiro e para pegar outro em outro planeta. Não, ele não se livra. É um fluido, isso é um fluido, não tem como se livrar de um fluido. Ele transforma isso. Ele não vai ficar aqui na Terra. Aquele elemento ali pertence à Terra. Então, aquele elemento fluídico volta a ser um elemento fluídico que vai ficar na atmosfera da Terra. Mas não é mais um perispírito. São fluidos. Porque o perispírito nada mais é que um aglomerado de fluidos. Há quem diga, e já até houve assim não discussão, que essas coisas não se discute, né? Mas ao comentário de pessoas, né, dentro do espiritismo, dizendo que o perispírito tem órgão, que ele não é oco, que ele tem órgão. Eu falei, meu amigo, o que é isso? O perispírito é um aglomerado de fluido. Ele não tem coração, não tem rim, não tem bexiga, não tem nada disso. É um aglomerado de fluido. Só porque ele guarda a aparência do corpo físico, não significa que ele tenha isso. Até porque o espírito não precisa disso, né? Para que o espírito vai querer um estômago? Se ele não come, né? Ele não senta também. Não tem cadeirinha para ele sentar, porque ele não tem corpo para sentar, né? Então, as pessoas precisam avaliar essas coisas, né? Quer dizer, dando essa conotação, assim, parece que, deixa aqui. Não, não vai ficar aquela imagem aqui na Terra perdida, não. Ele vai deixar os elementos do planeta incorporados na atmosfera do planeta. Então, ele vai modificar aquele fluido para elementos mais purificados, de acordo com a atmosfera fluídica do planeta em que ele vai reencarnar. Então, não é deixar, né? Como se ele estivesse se livrando aí de um corpo. Não. Ele se livrou do corpo físico, não vai reencarnar mais na Terra. Então, aquele fluido que ele carrega, ele vai modificar. Então, os elementos dos quais ele tirou esse material, digamos assim, primário, para moldar, para modificar o fluido cósmico, se integra aí na atmosfera do planeta, mas ele não é que ele vá deixar. O espírito nunca está sem esse aglomerado fluídico para auxiliá-lo na interação com a matéria. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? E eles dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. Olha a palavra aqui de novo, ó. Inumeráveis, não tem limite para as combinações do fluido cósmico. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente, né? Então, ela é aquele princípio de tudo ali, né? Da parte material ali. Mas não é considerado matéria, a menos que seja uma matéria com propriedades especiais, como eles já falaram aqui. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões
designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente, que seria matéria inerte, a matéria, e o espírito, uma matéria inteligente. Bom, não seria porque o espírito não é matéria, mas a menos que a gente quisesse atribuir, não é, uma matéria quintessenciada virando energia, né? Mas olha o que eles respondem. Ó. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Realmente, né? É como a gente querer explicar para uma pessoa que sempre foi deficiente visual, né, que nunca enxergou. Eu até conversando uma vez que a gente fez um trabalhinho, uma época, com os deficientes visuais, e eles são ótimos, eles são muito bem-humorados, eles são muito engraçados, foi um período legal, eu estou até querendo voltar. Eles são muito cheios de humor, são muito divertidos, principalmente na questão do lidar com eles. Tinha um lá que falou assim, eu sempre falo, eu sou cego, eu não sou surdo. Por que as pessoas gritam com o cego? Eu só não enxergo, mas eu ouço bem. Ele era muito engraçado. Então, eles são muito divertidos. E ele falou, outra coisa, que bobeira é essa que não pode falar que o sujeito é cego? É cego mesmo, não enxerga. Deficiente visual, só para complicar as coisas. Qual é o problema? Eu vou ficar ofendido por alguém falar que eu sou cego? Eu sou. Eu enxergo. Não, eu sou cego. Eles são muito divertidos, muito divertidos. São bem-humorados, apesar de carregar o problema. Ele falou assim, outra coisa. Ah, você tem um problema. Eu não tenho problema nenhum. Eu só não enxergo. Qual é o problema? Eu não enxergo. Nasci assim. Se você nunca enxergou, você não sabe nem o que é. Né? Você não sabe nem o que é. Você nunca enxergou. Então não me faz falta nenhuma. Assim como não vai te fazer nenhuma falta ter mais 2 braços ou ter mais 2 olhos atrás da cabeça. Ele falou, para um povo que tenha 4 olhos assim, né, 2 aqui na frente e 2 aqui atrás na cabeça, se ficar sem eles, vai sentir falta. Ele falou, eu não sinto falta, eu nunca enxerguei. Já nasci assim. Ele era divertidíssimo, né? Então, realmente, são coisas assim que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? E brigam e se matam por causa de palavras, né? Alma e espírito é outra coisa complicada, né? Não, porque a alma é quando está encarnado. Espírito é quando está desencarnado. Ora, então eu não sou um espírito que tem um corpo? Claro que eu sou um espírito. Eu sou um espírito encarnado. Ah, mas você é uma alma. Aí qual é a diferença de alma e espírito? Na introdução de O Livro dos Espíritos tem essa questão. Só é fator linguístico. A alma, no sentido de animar alguma coisa, animar um corpo, e depois que morre não tem corpo para animar, vira espírito. Bobagem. Alma e espírito é a mesma coisa. Se fosse assim, não podia ter, vou acender vela para as almas. Ué, mas elas não estão sem corpo? Então não é alma, é espírito. Olha a confusão. Para que isso? Bobagem. Alma e espírito é a mesma coisa. Né? Mas não, só porque o pé da cadeira é a alma da cadeira, porque sustenta a cadeira. Então é uma questão linguística, que não vai mudar nada. Essa questão linguística não muda nada. Por ser átomo mudaria, mas essa não muda nada. Então, deem o nome que quiserem. É alma, é espírito, é alma, só não é alma penada. Porque não existe alma penada. Se fosse assim, né?
Não tem alma penada. Tem um espírito com problema, precisando de ajuda, mas não está penada, né? Então, é engraçado, né? A gente usa umas coisas aí que realmente é engraçado. Então, tá aí, ó, as palavras pouco importam. Cabe a vós resolver esse problema aí, né? Comentário de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente e independente na matéria. Porque nós temos dois elementos no universo. O sistema é dualista, não vamos nunca esquecer disso. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Eu não sei se vocês já passaram por essa questão de O Livro dos Espíritos, porque outro dia eu comentando isso com uma pessoa espírita que está no meio já há algum tempo, e eu não lembrava desse item. Eu falei assim, ó, você não lembra, você já passou por isso lá no Livro dos Espíritos, já estudou Retorno do Espírito à Vida Corpórea, né? Eu não sei se vocês já passaram, já escutaram isso, mas está lá, eu vou ler ali para vocês. Nós podemos ter um corpo sem espírito. Já passou isso pela cabeça de vocês? Mas pode. Olha só o que diz aqui o Livro dos Espíritos. Não, esse aqui é a Gênese. É aqui. Olha o que diz o Livro dos Espíritos aqui, ó. Há crianças... Deixa eu pegar eu só não marquei aqui no painel, porque a gente vai passar ainda por isso. Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim isso acontece? Existem muitas coisas, né? A criança com problema, né? Anencefalia e outras doenças. Os médicos estão operando essas crianças quando o problema tem como resolver, ainda no útero materno. Outro dia eu assisti lógico, né? Pelo vídeo, uma cirurgia cardíaca numa criança dentro do útero. E foi muito bem sucedida, a criança nasceu. Ah, mas isso aí não é karma, nascer com problema cardíaco? É. Mas um karma não tem que durar uma vida inteira. Tem cura. Karma é o quê? É um conjunto de provações e expiações. E quem disse que um espírito precisa de aguentar uma provação ou uma expiação a vida inteira? Não, isso tem limite. Até ele aprender. A hora que ele aprendeu, ele não precisa mais daquilo ali, daquele problemão que ele tem. Então, foi uma provação para os pais, uma tensão muito grande para a alma que está reencarnando, aquela insegurança de saber se ia poder reencarnar ou não, tudo faz parte de uma provação, de uma expiação. E se deu certo, é porque o problema era para durar só aqueles momentos que durou, e não mais, né? Então, isso está tudo dentro de um esquema importante. Aí vem aqui uma outra questão, aí eles respondem assim, isso acontece, né, crianças que não têm condição de viver, isso acontece frequentemente. E Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Aí vem aqui, ó, 356. Há crianças natimortas, né? Ou elas morrem no útero, ou elas morrem assim que nascem. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Quer dizer, que não tem espírito? A criança nasce, morre, ou nasceu lá, ou morreu dentro do útero e não tinha espírito? Olha o que eles respondem. Sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Olha que interessante, né? Isso aqui foi uma coisa assim que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu li, eu falei, gente, que coisa interessante isso, né? Aí eles continuam perguntando, um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento?
Quer dizer, aquele corpinho que não tem espírito, pode chegar ao tempo normal? Eles dizem, sim. Algumas vezes, mas não vive. Por que não vive? O que acontece com a criança? A criança no útero materno, ela está num estado vegetativo, ela vive pela mãe. O espírito não está lá. O espírito não está dentro do útero da mãe. O espírito está no campo energético da mãe, sendo preparado, sendo trabalhado ali para o esquecimento do passado. Ele começa a ficar em estado de perturbação. Quanto mais se aproxima o momento do nascimento, mais perturbadinho ele fica, menos lúcido. Perturbado não é bem o termo, né? Menos lúcido. No início, ele é mais lúcido. Ao contrário do que muita gente pode imaginar. Né, os abortos, que a medicina diz que até o 3º mês, ali ele tem plena consciência que estão destruindo o corpinho dele. Porque o espírito está muito lúcido ainda, ele foi informado que ele tem que reencarnar, ele começa no processo todo para a reencarnação, ele fica no campo energético da mãe, tanto que quando há um vidente, muitas vezes a mãe nem sabe, a mulher nem sabe que está grávida, um vidente vê que está. Aí fala, você está grávida. Porque percebe o espírito reencarnante ali no campo energético da mãe, que difere de um obsessor, de um espírito que esteja influenciando, é totalmente diferente. Então, nesse caso, ele está no campo energético. Uma extensão, essa resposta, inclusive, nós vamos abordar muito bem isso aí quando chegar a questão do perispírito. Essa resposta vem esclarecer, sem dúvida nenhuma, outra bobagem que se fala pelas pessoas que não conseguem interpretar direitinho aí certas coisas da doutrina espírita, dizendo que o perispírito é a forma do corpo. Já ouvi isso em várias... e não foi de gente pouco estudada, não. Já ouvi isso de oradores da internet, não é de orador ruim, não. É de gente que estuda, mas não interpreta direito, né? Não é, mas só você que interpreta? Eu não, eu e 90% das pessoas que estão estudando e estão vendo. Essa resposta deixa bem claro que não. Porque olha o que eles dizem aqui, agora, para confirmar isso. Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Que Kardec pergunta assim: toda criança que sobrevive tem um espírito, né? Tem, portanto, necessariamente, ele ainda coloca esse advérbio aí, necessariamente, um espírito encarnado nela? E eles respondem: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Inclusive, numa dessas vezes que eu assisti uma palestra desse orador que estava falando sobre essa questão do espírito, do perispírito ser a forma do espírito, não sei de onde ele tirou isso, mas ele disse que deu essa resposta por conta dele, né? Que não foi por conta dos espíritos, porque eu já pesquisei em outros livros e nenhuma traz isso. Aqui dizendo isso, né? Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Aí o orador falou: que seria ela sem um espírito? Uma massa informe. Aonde leu isso, não sei. Porque eu tentei achar, nunca consegui. Uma massa informe. Isso era para justificar o que já tinha falado, que o perispírito é a forma do corpo. Aí, sem perispírito, não tem forma. Não tem forma, fica uma massa informe, né? Isso não existe. A linhagem, a forma humana, está impressa no DNA. Não é dada pelo perispírito. O perispírito é um aglomerado de fluido que envolve a alma, que envolve o espírito. Ele não é forma de nada. O que ele faz? Qual é a função dele, então? Uma extensão desse fluido, porque ele não pode ficar sem ele. O espírito reencarnante não pode ficar sem ele. Ele está no campo energético da mãe, interagindo com ela, precisa do perispírito. Mas uma extensão desse fluido é que vai para o útero materno
e vai direcionar aquela formação do corpo no que ela necessita. Ele vai imprimir naquele corpinho que está sendo feito, cuja forma é dada pelo DNA, ele vai imprimir ali as necessidades kármicas dele. Se ele vai ter uma deficiência aqui ou ali, se ele vai ter num determinado momento da vida dele que desenvolveu um câncer, porque se ele estiver trazendo isso como expiação e prova para ele, aquelas lesões, digamos assim, aquelas lesões que nós levamos conosco quando a gente desencarna, né, que o corpo físico foi para o laboratório da vida, mas a gente causou marcas, digamos assim, nesse fluido. Esse fluido está contaminado. Não é marca, porque dá a impressão que tem uma mancha ali, uma marca. Não. A contaminação que nós fizemos nesse fluido, por conta do mau uso do livre-arbítrio, né, direcionado pelo Espírito, que o Espírito que comanda, isso tudo vai ser impresso por esse próprio fluido no corpo que está se formando. Mas o perispírito não é forma, perispírito é um aglomerado de fluido. Ele não é forma. E aqui deixa bem claro que se fosse, não ia ter a forma humana essa criança. Porque já que não tem espírito, não teria forma humana. Mas eles não dizem aqui que ela não tem forma humana. Eles dizem aqui, né, que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Não diz que é forma humana. Ser humano não é forma humana. É aí que eu bato na tecla do idioma. Vamos interpretar isso direito, né? Não está dizendo aqui, né? Não seria um ser humano. Quantas vezes a gente fala para uma pessoa, assim, em relação a uma pessoa que cometeu um crime horroroso, fala assim, não, aquilo não pode ser um ser humano. Mas ele tem a forma humana, né? Não é ser? Não é humano? Ele tem a forma humana, mas a conduta dele não é. Então ele não seria nada, ele ia morrer. Não tem, o espírito não tem. Então pode acontecer isso? Pode. Com que frequência? Não sabemos, depende da necessidade kármica até dos pais, né? Porque isso aí é uma provação. Né? Você gestar uma criança durante 9 meses, esperar por ela... Né, parece, não aqui não está especificando se ela está doente ou não explica isso. Ela está vivendo pela mãe, ela é alimentada pelo cordão umbilical, pelo sangue da mãe, ela tem uma vida vegetativa ali dentro. Ela não respira, né, ela tem uma vida vegetativa, ela não está encarnada ainda. A encarnação se dá no momento do nascimento, quando esse espírito toma conta daquele corpinho ali, que ele, com uma extensão do perispírito, começou a agregar-se molécula por molécula no corpo físico. Moléculas espirituais com moléculas físicas, ali, digamos assim, numa comparação mais grosseira. Então, pode acontecer sim. Então, matéria sem inteligência, isso aí seria uma matéria sem inteligência. E um princípio inteligente independente da matéria. Porque a gente já viu que a gente pode admitir isso pelo pensamento. Que a gente já passou por esse número aí, por esse quadrinho, né? Então, a origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. A gente não consegue saber ao momento que eles se unem, né? Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, elas quem? Né? A matéria, com o fluido cósmico, com o espírito, tudo isso, né? Que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos, né? E é o que os espíritos falam, fiquem preocupados com aquilo que vocês não sabem e que não conseguem ainda obter respostas. Em que eu vou melhorar-me moralmente, sabendo o momento exato da conexão do espírito com a matéria,
Não estou dizendo na encarnação, não. Lá no início, né? E o que isso vai me melhorar moralmente? Então, os espíritos dizem para a gente não ficar perdendo tempo com isso. Que a gente se melhore, que a gente se aprimore, faça a reforma íntima, estude, conheça para poder escolher, porque aquele que não conhece não pode escolher. O desenvolvimento intelectual, ele vem primeiro, para dar condições de escolha. Então, eles dizem que a gente tem que se preocupar com isso, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor poder de escolha teremos, mais elegantes nas nossas escolhas seremos e mais nos aproximamos daquilo que a gente ainda não entende. Então, o caminho é esse. Não adianta, a gente não tem nem condição moral para entender determinadas coisas. Por isso que a gente volta a afirmar, no Livro dos Espíritos, nós temos toda a verdade que podemos conhecer, mas não está lá toda a verdade do universo, né? Apenas toda a verdade que a gente já pode conhecer. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus, que coordena tudo e todos, né? Que a gente continue estudando. Olha, semana que vem as propriedades da matéria. Como eu falei, são coisas que não são tão, né, assim, que a gente até passaria por cima, né, desse estudo. Às vezes as pessoas entram aqui na casa com o coração pesadinho de alguma coisa, precisando de um colinho, né, de um carinho, e aí deparam-se com uma palestra sobre propriedades da matéria. A pessoa tem vontade de ir embora, né? Tem vontade de ir embora. Mas eu entendo. Mas também entendo que se não fosse útil saber nada disso, Kardec não tinha posto aqui. Porque eu não vou discutir aí, né, a inteligência de Kardec, né? Que foi super preparado para esse trabalho grandioso. E que fez agora aniversário de morte, né? Dia 31 de março. Que continuemos a estudar o Espiritismo, porque é um caminho maravilhoso de entendimento, de autoconhecimento. E sempre lembrando, aquele que não se conhece é obrigado a seguir o rebanho. Muita paz para todos.